Ela postou uma foto na praia, e naquela mesma noite o milionário apareceu dizendo: "Você é minha." Antes de mergulharmos nos detalhes dessa história inacreditável, diga de onde você está nos acompanhando e que horas são aí. Inscreva-se no canal para não perder nada, porque o que você vai ouvir agora é de tirar o fôlego. Isabella Johnson sabia que não deveria olhar o celular outra vez, mas olhou. A tela continuava vazia, sem notificações. O café, já frio, repousava na caneca que dizia: "A arquiteta mais cafeinada do mundo." A ironia era quase dolorosa. Ela criava espaços para que outras pessoas vivessem seus sonhos, enquanto o seu próprio havia se tornado uma rotina silenciosa de controle e solidão. A luz da manhã atravessava as janelas gigantes do loft em Los Angeles, desenhando sombras geométricas sobre sua mesa de desenho. Aos 27 anos, Isabela já tinha conquistado um nome respeitado em um campo dominado por rostos que pouco se pareciam com o dela. Sua pele, de um tom de mogno radiante, refletia o brilho dourado do sol californiano. O cabelo natural, preso num coque elegante, destacava as maçãs do rosto marcantes e os olhos escuros, olhos que revelavam mais do que ela jamais diria em voz alta. Vestia-se com precisão, camisa branca impecável, calça preta sob medida, sua armadura diária para enfrentar salas de reuniões onde quase sempre era a única mulher negra presente. O celular vibrou. Um e-mail. De trabalho, claro. "Isabela, precisamos das revisões dos esboços do Hotel Hart até sexta. O Sr. Hart quer ver 3 alternativas para o saguão." Nicholas Hart. O nome por si só bastava para fazer o estômago dela se contrair. 8 meses de e-mails curtos, reuniões rápidas e aqueles olhos cinzentos, frios e intensos que pareciam atravessar sua alma. Ele era o homem por trás de um império de hotéis de luxo. E para Isabela, a lembrança viva de tudo que ela tentava manter distante, o perigo de sentir algo. Levantou-se e caminhou até a cozinha. Os pés descalços não faziam som sobre o chão de concreto polido. Aquele loft era o seu refúgio desde o término com David, 2 anos antes, o espaço onde ela se reconstruiu peça por peça. Cada parede, cada móvel, carregava apenas sua própria assinatura, não mais as expectativas de ninguém. A cozinha era seu lugar favorito. Armários de madeira clara contra tijolos expostos, plantas pendendo das prateleiras e um pequeno canto de café onde ela fazia quase todas as refeições, sozinha. O aroma de café fresco preenchia o ar quando a tela do notebook acendeu. Era uma chamada de vídeo de Celeste, sua melhor amiga. "Garota, você tá aí trancada de novo, desenhando a sua própria prisão?" disse Celeste sem rodeios, ajeitando os cachos enquanto se inclinava diante da câmera, direto de seu apartamento em Nova York. "Bom dia para você também," Isabela respondeu, com um meio sorriso, levando a caneca aos lábios. "Bom dia nada, Bela. Já é meio-dia. Eu comi um bagel. E você ainda acha que café é um grupo alimentar?" brincou Celeste antes de suavizar o tom. "Amiga, quando foi a última vez que você saiu desse loft para fazer algo que não fosse trabalho?" Isabela pensou em mentir, mas não conseguiu lembrar. "Eu saio para comprar comida." "Isso não conta. E o café onde você passa horas com o laptop também não." Celeste suspirou. "Você tem 27 anos, Bela, não 77. O David foi um idiota, mas não deixa ele roubar sua vida inteira." O nome dele ainda doía. David, o homem que parecia perfeito, brilhante, elegante, até o dia em que ela descobriu que ele vivia uma vida paralela com outra mulher. 6 meses de mentiras. Agora, sozinha diante da tela, Isabela respirou fundo. Ela não sabia que naquela noite um simples gesto, uma foto inocente postada na praia, mudaria tudo. Porque quando o sol se pôs, Nicholas Hart apareceu, e com ele um olhar que não deixava dúvidas. "Você é minha." "Perfeito." "Eu não estou me escondendo," disse Isabela, embora as palavras soassem ocas até para ela mesma.
Estou focada na minha carreira. Celeste arqueou uma sobrancelha. Ah, é mesmo? E como anda esse foco, com o tal bilionário misterioso no meio? O nome dele é Nicholas Hart, respondeu Isabela, tentando soar firme, e o nosso relacionamento é estritamente profissional. Claro. Celeste cruzou os braços com um sorriso provocante. E essa ruguinha entre as sobrancelhas quando alguém fala o nome dele também é profissional? Instintivamente, Isabela levou a mão à testa. Eu não tenho ruguinha nenhuma. Tem sim. É a sua ruguinha de quem está tentando não pensar em algo perigoso. Antes que Isabela pudesse retrucar, o celular começou a tocar. O nome que apareceu na tela fez o coração dela parar por um segundo. Hart Hotels, corporativo. Preciso atender, ela disse. Celeste fez um biquinho de beijo e riu antes de encerrar a chamada. Isabela respirou fundo, ajeitou a postura e atendeu no terceiro toque. Isabella Johnson. A voz do outro lado era inconfundível, grave, controlada, e com um leve sotaque que ela nunca conseguiu identificar. Senhorita Johnson, disse ele, espero não estar interrompendo. De forma alguma, Sr. Hart. O que posso fazer por você? Gostaria de agendar uma visita ao local do projeto de Malibu amanhã à tarde, se estiver disponível. Isabela percorreu mentalmente sua agenda. Tinha planejado um sábado tranquilo, organizar o portfólio, talvez assistir ao documentário que Celeste vivia recomendando. Um dia de silêncio, um dia só dela. Mas o que saiu da sua boca foi: estou disponível. Excelente! 2 da tarde, vou mandar um carro. Não é necessário, eu posso dirigir. O tom dele mudou, firme, decisivo, sem espaço para contestar. Eu vou mandar um carro, senhorita Johnson. A linha caiu. O silêncio que se seguiu parecia mais alto do que qualquer som. Em 8 meses de trabalho juntos, Nicholas Hart nunca havia pedido uma reunião no fim de semana. Sempre foi tudo meticulosamente profissional. Salas de reunião, canteiros de obras, pessoas por todos os lados. Sempre havia uma barreira, uma distância segura. Mas agora ela estava sozinha, e ele havia escolhido o sábado. Isabela caminhou até o banheiro e encarou o próprio reflexo no espelho. Celeste tinha razão. Lá estava, a pequena linha entre as sobrancelhas, a marca invisível do que ela sentia sempre que o nome Nicholas Hart atravessava sua mente. Por 2 anos, Isabela havia construído sua vida sobre escolhas seguras, previsíveis, cercadas de controle. Ela criava espaços para que outras pessoas sonhassem alto, enquanto vivia cercada de limites cuidadosamente desenhados. Mas ao se olhar no espelho, algo mudou. Uma sensação desconhecida, uma centelha de antecipação, atravessou o peito, e pela primeira vez em muito tempo, ela não tinha certeza se queria resistir. Às 13h45, o carro preto estacionou diante de seu prédio. Do alto da janela, Isabela observou o veículo elegante brilhar sob o sol da tarde. As janelas eram escuras demais para ver quem estava dentro. Reflexos do céu se misturavam à tensão que ela sentia. Ela havia trocado de roupa 3 vezes. Primeiro jeans e blusa simples, depois um blazer formal que a fez parecer engessada demais. Por fim, optou por uma calça escura e um suéter creme, o equilíbrio perfeito entre profissional e acessível. Suas mãos tremiam quando pegou o portfólio e as chaves. Em 8 meses de convivência, ela nunca havia ficado a sós com Nicholas Hart. Sempre houvera assistentes, engenheiros, decoradores, uma barreira humana que mantinha aquele magnetismo sob controle. Mas agora não. Agora era diferente. O motorista, um homem de meia idade de olhos gentis, apresentou-se como Robert. Enquanto o carro deslizava pela Pacific Coast Highway em direção a Malibu,
Isabela tentava se concentrar na vista, o azul do oceano, o brilho da luz, mas o som da voz de Nicholas ainda ecoava em sua cabeça. Algo nele havia mudado, um tom diferente, um peso, uma promessa velada. Primeira vez indo ao terreno de Malibu, senhorita? Perguntou Robert pelo retrovisor. Sim, só vi as plantas e as fotos até agora. Vai ser algo especial, disse o motorista. O Sr. Hart está muito envolvido nesse projeto. Mais do que o normal. Isabela quis perguntar o que normal significava para Nicholas Hart, mas o carro já passava pelos portões de um condomínio fechado, onde o vento parecia trazer consigo o pressentimento de algo impossível de evitar. Perfeito. A propriedade se estendia por uma faixa imaculada de litoral, onde a estrutura metálica do que seria um luxuoso resort surgia da areia como uma catedral moderna erguida pelo vento e pela ambição. Assim que saiu do carro, Isabela sentiu a brisa salgada bagunçar seus cabelos e preencher o ar com o som distante das ondas quebrando. O local estava surpreendentemente silencioso. Nada de barulho de máquinas, nada de operários. Apenas o eco do mar e passos se aproximando atrás dela. Senhorita Johnson. Ela se virou e o ar pareceu lhe faltar. Nicholas Hart caminhava em sua direção e, longe das paredes frias dos escritórios, ele parecia outro homem, mais alto, mais intenso, mais real. Tinha cerca de 1,88 m, ombros largos que preenchiam perfeitamente a camisa polo azul marinho. O vento do mar bagunçava levemente seus cabelos escuros e aqueles olhos cinza-aço, os mesmos que ela evitava nas reuniões, estavam agora totalmente voltados para ela. Sr. Hart, obrigada por providenciar o transporte. Nicholas, ele corrigiu, estendendo a mão. Depois de 8 meses, acho que já podemos dispensar as formalidades. O aperto de mão foi firme, quente. Durou 1 segundo a mais do que o necessário. Isabela sentiu o calor subir-lhe pelo pescoço e esperou que ele não percebesse. O local é lindo, ela disse, desviando o olhar para o canteiro de obras, tentando escapar da intensidade do olhar dele. A fundação parece estar em ótimo estado. Caminhe comigo. Não foi um pedido, foi uma ordem calma, envolta em magnetismo. Nicholas começou a andar, os passos longos obrigando Isabela a apressar o ritmo. Enquanto seguiam entre as colunas de aço e o cheiro de maresia, ele explicava as modificações no projeto. A voz precisa, calculada, exatamente como ela conhecia, mas havia algo diferente naquele tom. Uma energia no ar. Um tipo de silêncio que fazia Isabela sentir cada vez que seus ombros quase se tocavam. O saguão principal ficará voltado para esta direção, disse ele, parando diante do que seria o coração do resort. Quero que os hóspedes vejam o oceano no exato momento em que entrarem. Isabela pegou o tablet e deslizou até as renderizações digitais. Os eixos visuais funcionam perfeitamente com o desenho atual. As janelas do chão ao teto vão criar o fluxo entre o interior e o exterior que você queria. Ela falava com segurança. Ali, entre plantas e ideias, estava em seu território. Mas, enquanto explicava, percebeu que Nicholas havia ficado em silêncio. Quando levantou os olhos, ele não estava olhando para as projeções. Estava olhando para ela. O que foi? Perguntou, desconcertada. Você é diferente aqui, ele respondeu, longe das salas de reunião. Mas você mesma. A observação a desarmou. Eu sou a mesma pessoa, Nicholas. Não, disse ele, aproximando-se. No escritório, você é cautelosa, contida. Aqui, você está viva. A respiração dela falhou. Havia algo novo em seu olhar. Uma vulnerabilidade discreta, quase contraditória com o homem poderoso e impenetrável que ela achava conhecer. Sr. Hart, Nicholas, corrigiu, o nome soando estranho,
quase perigoso em seus lábios. Acho melhor focarmos no projeto. Ele ficou em silêncio por um instante e então assentiu. Tem razão. Me desculpe. Mas conforme continuaram caminhando entre o som das ondas e o cheiro do sal, Isabela sentiu que algo havia mudado. A forma como ele a olhava, o cuidado nos gestos, a suavidade com que dizia seu nome, tudo parecia carregado de um significado novo. Passaram a próxima hora revisando detalhes, mas Isabela se flagrou, roubando olhares. Quando achava que ele não percebia, observava o modo como ele gesticulava, a cicatriz discreta perto da têmpora esquerda, a maneira precisa com que escolhia cada palavra, como se cada frase fosse medida, planejada. O sol começou a descer, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Nicholas parou. Isabela, disse ele. O modo como pronunciou o nome dela fez seu coração disparar. Preciso te dizer algo. Ela se virou completamente, o vento trazendo o cheiro do mar e algo mais. Algo indefinível, uma promessa talvez, ou o limite de algo que não teria volta. O que foi? Perguntou, a voz quase um sussurro. Nicholas olhou para o horizonte, depois de volta para ela. Este projeto é importante para mim, mais do que os outros, por causa do lugar e por causa da arquiteta. As palavras ficaram suspensas entre eles, como uma ponte prestes a ser atravessada. O mundo pareceu se estreitar, apenas os dois, o som do mar e o peso de algo não dito, algo que poderia mudar tudo. Perfeito. E naquele instante, Isabela percebeu. Todas as barreiras que havia erguido, toda a distância profissional, toda a proteção contra sentir demais, nada daquilo seria suficiente. Ela não deveria ter dito sim à viagem para a praia, mas havia algo na voz de Celeste que tornara impossível recusar. Bela, você vive como uma freira há 2 anos, dissera Celeste durante a videochamada de terça-feira. Maia e eu vamos para Santa Bárbara no fim de semana. Ar puro, vinho bom e nenhuma conversa sobre trabalho. Diz que sim. Agora. 3 dias depois, Isabela estava no banco do passageiro do conversível de Quarnson, Maia. O vento costeiro, brincando com seus cabelos soltos, livres do coque profissional que ela usava como armadura. Maia Torres, colega da faculdade e agora executiva de marketing de sucesso, dirigia com uma das mãos e gesticulava com a outra, empolgada ao contar sua mais recente catástrofe amorosa. E então ele perguntou se eu era exótica, disse Maia, fazendo aspas no ar. Eu respondi que a única coisa exótica em mim é minha coleção de canecas vintage de café. Isabela riu. De verdade. Pela primeira vez em semanas. O som saiu rouco, quase estranho, como se o riso tivesse esquecido o caminho de volta. Quando foi que ela se tornou alguém que esqueceu como rir? Tá vendo? É isso que dá sair com caras de aplicativo, gritou Celeste do banco de trás. Eu sempre digo, as melhores conexões acontecem quando você não está procurando por elas. Diz a mulher que conheceu o namorado no metrô, retrucou Maia, rindo. Exatamente o meu ponto, respondeu Celeste vitoriosa. Isabela deixou o som das risadas preencher o carro enquanto o conversível seguia pela estrada à beira-mar. Pela primeira vez desde a visita ao canteiro de Malibu, o peso em seus ombros começou a se desfazer. 3 dias. 3 dias desde que Nicholas dissera aquelas palavras. Por causa da arquiteta. E ela as repetia mentalmente, como uma música que se recusava a sair da cabeça. O chalé de praia era exatamente o que ela precisava. Paredes de madeira envelhecida, uma varanda com vista para o Pacífico e o som constante das ondas quebrando lá embaixo. Enquanto descarregavam as malas, Isabela sentiu algo mudar dentro dela. Uma leveza nova, como se a armadura que vestia todos os dias estivesse começando a rachar. Primeira ordem do fim de semana, anunciou Maia, tirando uma garrafa de rosé da bolsa.
Deixar nossa menina aqui devidamente relaxada. Eu já estou relaxada, protestou Isabela. Querida, disse Celeste com um sorriso, você checa seu e-mail de trabalho a cada 5 minutos desde que saímos de Los Angeles. Isabela olhou para o celular e percebeu que era verdade. Mesmo ali, cercada de amigas, mar e riso, ela ainda estava presa ao mundo que construiu para se proteger. Celular vai pro cesto, decretou Maia, tirando um cesto de vime de algum lugar. Regra do fim de semana. Só emergências. Com relutância e um arrepio de medo e liberdade misturados, Isabela deixou o telefone cair dentro do cesto. O resto da tarde passou entre risadas, confidências e pés enterrados na areia quente. O vento salgado, o som das gaivotas, o calor suave do sol, tudo parecia curar algo nela que o tempo sozinho não tinha conseguido. E quando o sol começou a se inclinar em direção ao horizonte, pintando o céu com tons de coral e ouro, Isabela sentiu algo que não sentia havia anos. Paz. Sabe de uma coisa? Ela disse, levantando-se e sacudindo a areia do vestido branco. Quero tirar uma foto. Maia e Celeste trocaram olhares cúmplices. Nossa, Isabela, querendo registrar um momento que não envolve arquitetura? Brincou Maia. Isso é evolução. Isabela revirou os olhos, mas sorriu. Pegou o celular de volta, só por um instante. O pôr do sol era lindo demais para não ser capturado. A luz dourada tocava a água. O horizonte se curvava suavemente, e pela primeira vez em muito tempo, Isabela teve a sensação de estar exatamente onde deveria estar. Ela caminhou até a beira d'água. As ondas molharam seus pés, frias e suaves, como um convite silencioso. O vento soprou forte. O mar respirou fundo. E naquele instante, sem saber o porquê, Isabela sentiu que algo estava prestes a acontecer. O vestido branco dançava ao redor das pernas de Isabela, embalado pela brisa suave, enquanto ela buscava o ângulo perfeito. Dessa vez, ela não pensou demais. Apenas sorriu, um sorriso real, desarmado, cheio de vida, e tirou a foto. Perfeito, murmurou, olhando a imagem. Lá estava ela, feliz de verdade, com o pôr do sol criando um halo dourado em volta de sua silhueta. Ela parecia livre. Sem pensar duas vezes, postou a foto no Instagram com uma legenda simples. Às vezes é preciso se afastar para lembrar quem você é. E Sunset Beach Vibes, gratidão. A Isabella Johnson acabou de postar algo que não tem nada a ver com trabalho? Exclamou Celeste, fingindo um desmaio. Está deslumbrante, completou Maia. Sério, Bela, você está radiante. Isabela sentiu o calor subir às bochechas. É só a luz do pôr do sol, disse, tentando disfarçar. Não, querida, respondeu Celeste com um sorriso doce. É a luz da felicidade. Você devia engarrafar essa sensação. Enquanto voltavam para a casa, o celular de Isabela começou a vibrar com notificações. Curtidas, comentários, mensagens de amigos que ela mal via há anos. E pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu vista. Não como a arquiteta perfeita, mas como uma mulher viva, rindo, respirando. À noite, as três se sentaram na varanda, comendo comida chinesa direto das caixinhas, assistindo a um reality show terrível e rindo até a barriga doer. Isabela sentia os ombros relaxarem de um jeito que havia esquecido ser possível. Quando o programa acabou, Maia se virou para ela. Posso te perguntar uma coisa, Bela? Claro. Você é feliz? De verdade? A pergunta pegou Isabela de surpresa. Eu estou contente. Meu trabalho vai bem. Tenho minha independência. Não foi isso que eu perguntei, disse Maia suavemente. Isabela ficou em silêncio por um momento,
ouvindo o som das ondas lá fora. Acho que estou tentando ser, respondeu por fim. Talvez eu tenha esquecido como é ser feliz por um tempo. O David realmente te marcou, observou Celeste. Não foi só o David, admitiu Isabela. Acho que eu mesma me prendi. Fiquei tão focada em construir a vida perfeita que esqueci de vivê-la. Maia ergueu a taça de vinho. Então, um brinde, a lembrar como se vive. A lembrar, repetiu Isabela, tocando sua taça na das amigas. Mais tarde, deitada na cama, com o som do mar entrando pela janela, ela se sentia mais leve do que em meses. A foto da praia havia capturado algo real, uma parte dela que quase havia desaparecido. Pela primeira vez em anos, Isabela sentia esperança. O que ela não sabia era que, a centenas de quilômetros dali, Nicholas Hart olhava para a mesma foto em seu telefone. O coração batia acelerado. E, pela primeira vez em muito tempo, não por causa dos negócios, mas por causa dela. A notificação chegou às 21h47, justo quando Isabela se acomodava na cama com uma xícara de chá de camomila. O corpo ainda quente do sol, o cabelo cheirando a maresia, o coração leve. Maia e Celeste já dormiam, depois de horas de conversas sinceras, daquelas que só acontecem entre amigas de alma. Isabela pegou o celular para programar o alarme. E então viu uma mensagem direta no Instagram. O coração deu um pequeno salto quando ela leu o nome do remetente. Nicholas Hart. Ela ficou um minuto inteiro parada, o dedo suspenso sobre a tela. Em 8 meses de trabalho juntos, Nicholas nunca havia mandado mensagem fora do ambiente profissional. Nunca dera sequer sinal de saber que ela existia além das reuniões e relatórios. Respirando fundo, Isabela abriu a mensagem. Lugar lindo. E um sorriso assim devia ser proibido de ser visto por qualquer um. Ela leu 3 vezes. Cada palavra fazia o coração acelerar um pouco mais. A mensagem era simples, mas o tom... Havia algo nas entrelinhas. Algo perigoso, magnético, por qualquer um. Como se ele achasse que aquele sorriso não devia pertencer ao mundo, e sim a ele. Isabela colocou o celular no criado mudo e levou as mãos ao rosto, sentindo o calor subir. O coração batia rápido demais. E mesmo sem querer, ela sorriu. O mesmo sorriso que ele acabara de ver. Era Nicholas Hart, o cliente mais importante da empresa, o homem que, com uma única decisão, poderia definir o rumo de sua carreira. O mesmo homem que, durante meses, mal a olhava diretamente nas reuniões, que falava apenas por e-mails formais e mensagens intermediadas por assistentes. O mesmo que, dias atrás, havia dito que o projeto de Malibu era importante, por causa da arquiteta. O celular vibrou de novo. Uma nova mensagem. Espero que esteja aproveitando o fim de semana longe da cidade. Isabela ficou olhando para a tela, o coração acelerando. Como ele sabia que ela estava fora? Então lembrou. Ela havia marcado a localização Santa Bárbara na foto. Ele tinha notado. Ele estava prestando atenção. Tentou escrever uma resposta. Apagou. Tentou de novo. Apagou outra vez. O que se dizia quando um cliente comentava sobre o seu sorriso? Como manter o profissionalismo quando o ar entre eles parecia carregado de algo diferente? Por fim, digitou algo neutro. Obrigada. Está sendo exatamente o que eu precisava. A resposta veio quase instantaneamente, como se ele estivesse esperando. Você parece feliz, de verdade. Fica bem em você. Havia algo na simplicidade direta daquelas palavras que fez a respiração dela falhar. No escritório, Nicholas era todo controle. Calculado, impecável, impenetrável. Mas aquelas mensagens tinham calor, tinham verdade. Eu me sinto feliz, ela digitou e hesitou antes de continuar. Fazia tempo que não podia dizer isso. Enviou antes que a razão pudesse impedir.
e no instante seguinte se arrependeu da vulnerabilidade. Ela sempre mantivera uma distância segura entre o pessoal e o profissional, e agora, num toque, essa linha começava a desaparecer. A resposta veio curta, quase provocante. Por quê? Aquela única palavra parecia uma pergunta e um desafio. Isabela olhou pela janela. A lua refletia nas ondas prateando o mar. Como responder sem se expor demais? A vida ficou complicada. O trabalho acabou virando tudo. E agora? Agora estou lembrando que existe mais do que prazos e projetos. O silêncio que veio depois foi longo. Por um instante, ela achou que tinha ido longe demais. Então o celular vibrou outra vez. Isabela, posso te dizer uma coisa? O nome dela, digitado por ele, parecia mais íntimo do que nunca. Claro. Tenho pensado na nossa conversa em Malibu, sobre o que eu disse. O coração de Isabela disparou. Ela se lembrava perfeitamente. Cada palavra, cada pausa, cada olhar que parecia esconder um segredo. O que tem? Eu quis dizer cada palavra, mas também cruzei uma linha. E quero pedir desculpas. Você não precisa. Preciso sim. Você é brilhante no que faz. E eu jamais quero que pense que minha admiração por você é por qualquer motivo além de respeito profissional. Isabela leu a mensagem várias vezes. Ele estava recuando, tentando reconstruir o muro que ambos sabiam que estava prestes a ruir. O mais sensato seria deixar. Aceitar o limite, manter a distância. Mas algo dentro dela, algo novo ou talvez esquecido, não quis. E se eu dissesse que também tenho pensado nisso? O silêncio que veio a seguir parecia interminável. Ela quase acreditou que ele havia desistido. Então, finalmente, a tela se iluminou. Isabela? Apenas o nome. Mas, de algum modo, ele continha tudo. Surpresa, desejo, incerteza e uma promessa silenciosa do que poderia vir. Vou ser completamente honesto com você. Veio a próxima mensagem. E depois, se achar que passei dos limites, pode me dizer. Tudo bem? Você é a mulher mais notável que já conheci. Sua inteligência, sua paixão, o brilho nos olhos quando fala sobre o que cria. Isso tem me tirado o sono há meses. E hoje, ao ver você naquela foto, genuinamente feliz, percebi que quero fazer parte de tudo que desperta esse sorriso em você. Isabela sentiu o mundo parar. O som, as ondas, o vento entrando pela janela, tudo se misturou ao som do próprio coração batendo. Pela primeira vez, não, era o arquiteto e o cliente. E sim, dois seres humanos, à beira de algo impossível de nomear e impossível de ignorar. Isabela deixou o celular sobre a mesa com as mãos trêmulas. Precisava respirar, precisava de espaço, precisava entender o que exatamente tinha acabado de acontecer. Nicholas Hart. O homem sempre tão contido, distante, profissional, acabara de expor seus sentimentos com uma clareza impossível de ignorar. O celular vibrou novamente. Foi demais? Ela pegou o aparelho e, antes que a razão pudesse impedi-la, digitou: "Me encontre." Seguiu-se um breve silêncio. "O quê?" "Você disse que quer fazer parte do que me faz feliz. Estou na Oceanic Beach House em Santa Bárbara." Se falou sério. "Prove." Assim que apertou enviar, Isabela ficou imóvel, incrédula com a própria ousadia. Tinha acabado de desafiar um bilionário a abandonar tudo e dirigir por 3 horas só para vê-la, baseando-se em mensagens e em 8 meses de desejo contido. O silêncio do celular durou 5 minutos eternos. Então, finalmente, apareceu a resposta. "Mande o endereço, já estou no carro." Isabela ficou olhando para a tela, o coração batendo tão alto que parecia ecoar pelas paredes. Nicholas Hart estava vindo. E pela primeira vez em 2 anos, ela não sentia medo do que viria a seguir. Ela não conseguiu dormir. Ficou deitada por horas, observando o teto, ouvindo o som suave das ondas do lado de fora.
De tempos em tempos, olhava o celular. Nenhuma nova mensagem, mas a localização mostrava que ele ainda estava na estrada. À meia-noite, desistiu. Vestiu um cardigã de lã e saiu para a varanda da casa. O mar se estendia diante dela, infinito, a luz da lua desenhando um caminho prateado sobre as águas. O ar noturno estava frio contra a pele, trazendo o cheiro de sal e de algo que ela não sabia nomear, talvez possibilidade. O que ela tinha feito? Em poucas mensagens, havia destruído a muralha que levara anos para erguer. O lado racional gritava que aquilo era loucura. Misturar sentimentos e trabalho era o tipo de erro que podia arruinar tudo. Mas o outro lado, aquele que acordara com as palavras dele, "Você é a mulher mais notável que já conheci", pulsava com expectativa. O celular vibrou novamente. Uma notificação de compartilhamento de localização mostrava que Nicholas estava a pouco mais de 1 hora de distância. Ele realmente estava vindo. Isabela desceu até a praia. A areia fria se moldava sob seus pés descalços, e o som das ondas era o único ruído além do próprio coração. 8 meses de convivência profissional. 8 meses fingindo que não percebia o olhar dele nas reuniões. Tudo agora parecia se dissolver sob a lua, dando lugar a algo novo, inevitável. Então ela ouviu, primeiro, o ruído distante dos pneus sobre a brita, depois o som de uma porta se fechando com suavidade. Isabela se virou. Um vulto alto caminhava pelo caminho em direção à praia. Mesmo sob a luz pálida da lua, reconheceria aquela postura em qualquer lugar. Nicholas. Ele vestia jeans escuros e um suéter cinza que realçava o porte atlético. O cabelo estava um pouco desalinhado pela viagem e havia algo de diferente nele. Uma vulnerabilidade discreta, como se tivesse deixado o empresário impecável em Los Angeles e trazido consigo apenas o homem por trás do nome. Ele parou por um instante ao vê-la à beira d'água, como se precisasse se convencer de que ela era real. "Você veio", murmurou Isabela, a voz quase engolida pelo som das ondas. "Você me pediu." Ele começou a caminhar na direção dela. "Mas confesso, ainda não sei bem o que estou fazendo aqui." "Nem eu", respondeu sem se mover. Nicholas parou a poucos passos, perto o bastante para que ela visse os lireflexos prateados nos olhos dele. Perto o bastante para perceber algo que nunca vira antes. A hesitação. O homem que sempre parecia inabalável agora tinha rachaduras na armadura. "Isabela", disse, e o som do nome dela saiu diferente, mais baixo, quase um sussurro. "Preciso que entenda uma coisa. Passei a vida inteira vivendo sob controle, tomando decisões calculadas, planejando cada passo, mas você..." A voz de Nicholas era baixa, rouca, como se confessasse um segredo. "Você me faz querer jogar tudo isso fora." Isabela sentiu o ar prender no peito. "Nicholas", tentou dizer, mas ele se aproximou mais um passo. "Deixa eu terminar", murmurou. "Eu sei que isso é complicado. Sei que existem dezenas de motivos para isso ser uma péssima ideia. Mas enquanto dirigia por 3 horas esta noite para chegar até você, percebi uma coisa." Ela o encarou, o coração batendo rápido. "O quê?" "Que eu não me importo mais com os motivos." As palavras pairaram entre eles como uma ponte suspensa, esperando para ser atravessada. Isabela sentiu as últimas defesas ruírem. Ali estava ele. Um homem poderoso, respeitado, inatingível, dizendo que ela valia a pena, mesmo que isso custasse o controle que o definia. "O que você está dizendo?" sussurrou ela. Nicholas ergueu a mão, os dedos roçando de leve em sua pele. "Estou dizendo que, pela primeira vez na vida, quero algo mais do que o controle. Quero você." O toque dele a fez estremecer. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo o calor que emanava das mãos dele. Quando os abriu novamente, encontrou o olhar de Nicholas, intenso, profundo, quase vulnerável. "Isso muda tudo",
murmurou Isabela. Eu sei, respondeu ele, a voz suave, porém firme. Sua carreira, meu negócio, o que as pessoas vão pensar. O polegar dele deslizou pela linha do maxilar dela, provocando arrepios. Você confia em mim? Ela deveria dizer não. Deveria pensar nos contratos, nas regras, nas aparências, mas em vez disso assentiu. Sim. Então confie quando eu digo que nunca vou deixar nada te ferir. Nem sua carreira, nem rumores, nada. Você é importante demais para isso. Antes que ela pudesse responder, Nicholas segurou seu rosto com as duas mãos e a beijou. Foi completamente diferente do que ela imaginava, e secretamente havia imaginado isso mais vezes do que gostaria de admitir. Os lábios dele eram firmes, mas gentis. Havia urgência no gesto, como se tivesse reprimido aquele desejo por tempo demais. Isabela se derreteu contra ele, agarrando o tecido macio do suéter. Sentiu o gosto sutil de café, o leve tremor nas mãos dele, e soube que ele estava tão abalado quanto ela. Quando se separaram, ambos ofegantes, Nicholas encostou a testa na dela. Deus, Isabela, você não tem ideia de quanto tempo esperei por isso. Quanto tempo? Perguntou, a voz quase um sopro. Desde o primeiro dia em que você entrou no meu escritório, respondeu, sorrindo, e me disse que meus planos originais eram arquitetonicamente sem inspiração. Ninguém jamais teve coragem de falar comigo assim. Isabela riu baixinho. Não acredito que eu disse aquilo. Foi o momento em que percebi que você era diferente, especial. A brisa do mar envolvia os dois. A lua refletia na água, e as ondas acariciavam os pés deles. Isabela sentiu algo mudar dentro de si. Algo profundo, impossível de explicar. Aquilo não era apenas atração. Era o início de algo capaz de transformar tudo. E agora? Perguntou ela, num tom quase esperançoso. Nicholas sorriu. Um sorriso verdadeiro, livre, sem defesas. Agora, a gente descobre juntos. Ele a puxou novamente para os braços e Isabela sentiu o mundo ficar em silêncio. Pela primeira vez em 2 anos, não tinha medo do desconhecido. Com Nicholas ali e o oceano infinito diante deles, parecia que qualquer coisa era possível. Mas nenhum dos dois percebeu. A figura parada na janela da casa, observando a cena em silêncio, nem o leve clique de um celular, registrando em segredo o beijo à luz da lua. O aroma de café fresco preencheu o ar. Isabela abriu os olhos devagar, a luz do sol atravessando as janelas da casa de praia. Por um instante ela ficou desorientada, até que a lembrança da noite anterior a atingiu como uma onda quente. Nicholas, a praia, o beijo que mudou tudo. Ela se sentou na cama, passando os dedos pelos cabelos bagunçados. Depois daquela conversa à luz da lua, eles haviam voltado juntos para a casa, mas Nicholas insistira em dormir no sofá, mesmo com ela oferecendo o quarto de hóspedes. Quero fazer isso do jeito certo, ele dissera, com um beijo suave na testa. Por mais que eu queira ficar com você. Agora, envolta, em seu pijama de seda e um cardigã macio, Isabela caminhou descalça até a cozinha. Encontrou Nicholas de costas, diante do fogão, o mesmo jeans da noite anterior, mas agora com uma camiseta branca simples que realçava os músculos dos ombros. Está fazendo café da manhã? Ela perguntou, encostando-se à porta. Ele se virou e o sorriso que surgiu em seus lábios fez o coração dela tropeçar. Era um Nicholas diferente, descontraído, caseiro. O cabelo ainda bagunçado pelo sono, os olhos brilhando com algo que se parecia muito com felicidade. Tentando fazer, corrigiu ele com um riso leve. Mas aviso, minhas habilidades culinárias se limitam a café e ovos mexidos. Já é mais do que eu esperava de um bilionário, Isabela provocou, aproximando-se dele. Cuidado, senhorita Johnson, respondeu ele, arqueando uma sobrancelha.
Posso começar a achar que você só me vê pelo dinheiro. O tom brincalhão fez o estômago dela se revirar. Não de nervoso, mas de pura antecipação. Essa leveza, essa intimidade natural, era assustadoramente confortável. Onde estão Maia e Celeste? Ela perguntou de repente, percebendo o silêncio na casa. Sua amiga de cabelo cacheado, Celeste, apareceu por volta das 7. Expliquei quem eu era e que você ainda dormia. Ela sussurrou algo como "finalmente" e saiu para caminhar com Maia. O rubor subiu pelas bochechas de Isabela. Desculpe, elas não costumam ser protetoras? Completou Nicholas, servindo os ovos em 2 pratos perfeitamente dourados. Eu respeito isso. Você tem sorte de ter pessoas que se importam com você. Eles se sentaram à pequena mesa, banhados pela luz dourada da manhã. O som suave das ondas ao fundo tornava tudo quase irreal. Isabela o observava em silêncio. O perfil, o jeito calmo com que ele mexia no café. Nos escritórios, sob as luzes frias das reuniões, ele sempre parecera intocável, distante. Mas ali, com o sol acariciando o rosto e um leve sorriso nos lábios, Nicholas parecia humano, quase vulnerável. Posso te perguntar uma coisa? Disse ela, levando a xícara aos lábios. Qualquer coisa. O que mudou? Trabalhamos juntos por 8 meses. E você nunca... Nós nunca... Nicholas pousou o garfo, o olhar ficando mais sério. Que era verdade? Sempre. Ele inspirou fundo antes de responder. Você me assustou. Isabela piscou, surpresa. Eu... Te assustei? Desde aquela primeira reunião, disse ele, a voz baixa e sincera. Quando você desafiou minha visão, me fez enxergar possibilidades que eu nunca tinha considerado. Naquele momento eu soube... Você era perigosa. Ela franziu as sobrancelhas, confusa. Perigosa? Para o meu mundo controlado, para as muralhas que construí ao meu redor. Passei a vida inteira evitando qualquer coisa que me fizesse sentir. Isso. Nicholas estendeu a mão, tocando de leve a dela sobre a mesa. O toque foi simples, mas carregado de tudo o que não se podia dizer em voz alta. Esse desejo, continuou ele, o olhar preso no dela, essa vontade de alguém que muda tudo. Eu fugi disso a vida inteira, mas agora percebo que ter medo nem sempre é algo ruim. O coração de Isabela bateu forte, porque pela primeira vez ela entendeu o que ele queria dizer. O medo não era o fim, era o começo de algo real. Às vezes, isso significa que você está prestes a fazer algo importante. Antes que Isabela pudesse responder, o som das portas do carro batendo do lado de fora quebrou aquele momento íntimo. Pela janela, ela viu Maia e Celeste retornando da trilha, ambas com sorrisos de quem sabiam exatamente o que estava acontecendo. Acho que eu... Nicholas fez um gesto em direção à porta. Fique. Isabela interrompeu rapidamente. Por favor, quero que elas te conheçam direito. A porta se abriu de repente e Mia entrou com sua energia habitual, seguida por Celeste, mais contida, mas igualmente curiosa. Ora, ora, disse Mia, admirando a cena doméstica com evidente diversão. Nicholas Hart, presumo. Nicholas se levantou, estendendo a mão com aquele charme polido que Isabela já havia visto em reuniões de negócios. Maia Torres, certo? Isabela falou sobre você. Espero que coisas boas, disse ele, apertando a mão dela com um sorriso discreto. Maia, Celeste alertou suavemente, aproximando-se com um sorriso. Sou Celeste. E você, senhor, tem algumas explicações a dar. Explicações? Nicholas arqueou uma sobrancelha. Nossa Isabela anda por aí como uma adolescente apaixonada há meses, reclamando de limites profissionais e clientes complicados. Estávamos nos perguntando quando vocês finalmente fariam algo a respeito. Celeste, Isabela protestou mortificada. É verdade. Celeste sorriu para Nicholas.
Ela faz essa pequena ruga entre as sobrancelhas sempre que seu nome aparece. Nicholas olhou para Isabela, os olhos brilhando de divertimento. Notei essa ruguinha. Você não? Eu... Isabela murmurou, corando. Eu noto tudo sobre você, disse ele suavemente, e a honestidade simples em sua voz fez o coração dela disparar. Maia pigarreou dramaticamente. Ok, isso é adorável, mas precisamos de detalhes. Há quanto tempo isso acontece? Vocês estão juntos agora? O que isso significa para a carreira da Isabela? A última pergunta pairou no ar, trazendo de volta à realidade aquela bolha dourada da manhã. Isabela sentiu os ombros se tensionarem, consciente das implicações práticas da situação. Isso é... Nicholas começou, mas parou. Isso é algo que Isabela e eu precisamos discutir. Na verdade, disse Isabela, levantando-se abruptamente, isso é algo que eu caso preciso entender sozinha. Ela saiu para o deck, precisando de ar e espaço para pensar. Atrás dela, podia ouvir Maia e Celeste interrogando Nicholas com a intensidade protetora de melhores amigas, enquanto ele respondia com calma, revelando nada, mas transmitindo que suas intenções eram sérias. O oceano se estendia infinitamente à sua frente, assim como na noite anterior. Mas agora, as possibilidades que ele representava pareciam mais complexas. O que significaria se envolver com Nicholas Hart? Como manter sua integridade profissional enquanto explorava esses sentimentos? O que as pessoas diriam se descobrissem? Você está pensando demais, disse Nicholas, aparecendo silenciosamente ao lado dela no corrimão do deck. Estou? Ela respondeu ainda ansiosa. Suas amigas são incríveis, aliás. Assustadoras, mas incríveis. Isabela sorriu apesar da ansiedade. São muito protetoras, como deveriam ser. Nicholas se virou para encará-la por completo. Isabela, eu sei que é complicado. Sei que há riscos para nós dois, mas também sei que o que aconteceu ontem à noite foi real. Eu sei que foi real, ela murmurou com voz suave. E é isso que me assusta. Então deixe-me propor algo. Nicholas estendeu as mãos para ela. Vamos levar um dia de cada vez. Sem pressão, sem pressa. Apenas vamos ver onde isso nos leva. Isabela olhou em seus olhos, enxergando paciência, compreensão e algo mais profundo que acelerava seu coração. Um dia de cada vez, concordou. Começando por hoje. Enquanto Nicholas se inclinava para beijá-la novamente, suave e doce sob a luz do sol da manhã, Isabela permitiu-se acreditar que talvez, só talvez, pudesse ter os dois, sua carreira cuidadosamente construída, e esse amor inesperado e avassalador. Mas lá no fundo, uma pequena voz sussurrava que nada jamais seria tão simples. A segunda-feira começou como qualquer outro dia, até que deixou de ser. Isabela passou a manhã revisando os projetos finais do Malibu Resort, sua mente vagando, vez ou outra, para o fim de semana em Santa Bárbara. O beijo de Nicholas. O jeito como ele a olhara sob o luar. O modo gentil como preparara o café naquela manhã. Tudo parecia um sonho lindo, que ela tentava segurar sob a luz fria e implacável do escritório no centro da cidade. O celular vibrou com uma mensagem de Nicholas. Pensando em você, mal posso esperar para te ver depois. Ela sorriu e digitou. Eu também. Os projetos estão perfeitos. Você está perfeita. Veio a resposta imediata, fazendo suas bochechas esquentarem. Às 11h30, Isabela reuniu os planos revisados e saiu para a reunião agendada no canteiro de obras do Malibu. A Pacific Coast Highway se estendia à sua frente, a mesma rota que ela já havia percorrido inúmeras vezes, mas algo estava diferente. Tudo estava diferente desde Santa Bárbara. Ela cantava baixinho ao som do rádio, lembrando-se do olhar de Nicholas naquela manhã, quando insistira em preparar o café antes de sair, mesmo com o caminhão que quase avançara o sinal vermelho. Ela viu o perigo chegando. Um enorme caminhão de entrega avançava na interseção,
mas não havia tempo para frear. O impacto jogou seu carro para o asfalto, o mundo se transformando em um caos de vidro estilhaçado, metal torcido, e então nada. Nicholas estava em uma reunião com clientes quando o telefone tocou. Ele olhou para a tela, número desconhecido, quase desligou. Algo o fez se desculpar e sair. Senhor Hart, aqui é a doutora Martinez, do Cedars-Sinai Medical Center. Você consta como contato de emergência de Isabella Johnson. O mundo parou. Ela sofreu um acidente de carro, senhor. Está viva, mas em cirurgia neste momento. Você precisa vir imediatamente. Nicholas não se lembrava de ter terminado a ligação ou de ter dito à assistente para cancelar tudo. Não lembrava da viagem até o hospital, nem da subida pelo elevador até o andar cirúrgico. Tudo o que conseguia pensar era em Isabella, seu riso, seu sorriso, como ela se sentira em seus braços apenas 2 noites atrás. A sala de espera era fria e estéril, cheia do silêncio desesperado de pessoas que esperam boas notícias. Nicholas se sentou, cabeça entre as mãos, revivendo cada momento que haviam compartilhado, cada palavra que deveria ter dito e não disse. Quando ele se tornara alguém que esperava para dizer coisas importantes. Nicholas. Ele levantou os olhos e viu Celeste e Maia correndo até ele, os rostos pálidos de preocupação. — Como ela está? Perguntou Celeste, afundando na cadeira ao lado dele. — Não sei. Está em cirurgia há 3 horas. Maia se sentou pesadamente, sua energia habitual completamente drenada. — O que aconteceu? Um caminhão avançou o sinal vermelho e atingiu o lado do passageiro. A voz de Nicholas soava oca até para ele mesmo. Ela vinha me encontrar no canteiro de obras. A culpa o atingiu como um soco físico. Se ele não tivesse marcado aquela reunião, se não tivesse insistido em avançar com o projeto tão rápido, se apenas tivesse dito para ela ficar em casa... Não é sua culpa, disse Celeste baixinho, como se lesse seus pensamentos. Não é? Perfeito. Nicholas se levantou abruptamente, andando de um lado para o outro até a janela. Ela não teria estado naquela estrada se não fosse por mim. Ela também não teria sido feliz se não fosse por você, disse Mia baixinho. Você sabe que foi a primeira vez em 2 anos que a vimos realmente sorrir? Não aquele sorriso educado e profissional, mas o verdadeiro, completou. Nicholas fechou os olhos, lembrando-se daquele sorriso da foto que havia iniciado tudo. Sr. Hart. Todos se viraram para ver uma cirurgiã de jaleco se aproximando, expressão cuidadosamente neutra. Como ela está? Perguntou Nicholas, com o coração batendo descompassado contra as costelas. Está estável. A cirurgia foi bem sucedida. Ela teve um sangramento interno que conseguimos reparar. Uma concussão e o pulso fraturado, mas vai ficar bem. Nicholas sentiu os joelhos quase cederem de alívio. Posso vê-la? Ela está na recuperação agora. Vai estar grogue por um tempo, mas sim, você pode vê-la. Sala 314. Nicholas já se movia em direção ao elevador quando a médica chamou. Sr. Hart, ela está perguntando por alguém chamado Nicholas. É você? Sou Nicholas, disse ele, e de alguma forma dizer seu nome naquele contexto, como alguém que Isabella estava pedindo, parecia as palavras mais importantes que já tivera a coragem de pronunciar. A sala 1314 estava silenciosa, exceto pelo bip constante dos monitores. Isabella parecia incrivelmente pequena na cama do hospital. Sua pele escura pálida contra os lençóis brancos, o pulso esquerdo engessado. Um curativo na testa dela fez algo feroz e protetor disparar no peito de Nicholas. Ele puxou uma cadeira para perto da cama e segurou a mão não machucada dela com ambas as suas. Isabella, sussurrou. Estou aqui. Os olhos dela se abriram, inicialmente desfocados, até encontrarem seu rosto. Nicholas, bem aqui? A reunião? Desculpe, perdi a reunião. Shh! Disse ele, levando a mão dela aos lábios. A reunião não importa. Nada importa, exceto que você esteja bem. Isabella tentou se sentar, estremecendo. O projeto...
Isabela. A voz de Nicholas era firme, mas gentil. Escute-me. Eu não me importo com o projeto. Não me importo com o resort, com prazos, nada disso. A única coisa que importa sou você. Ela olhou para ele, e ele pôde ver o momento em que a medicação deu espaço para ela realmente entender o que ele dizia. Nicholas. Não. Deixe-me dizer. Eu deveria ter dito em Santa Bárbara. Deveria ter dito esta manhã. Deveria ter dito meses atrás. Ele respirou fundo com a voz trêmula. Eu te amo, Isabela. Estou completamente, terrivelmente apaixonado por você. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Você me ama. Eu amo sua mente brilhante e seu talento incrível, e a maneira como você me desafia a ser melhor. Amo como você se ilumina ao falar sobre criar espaços que importam. Amo seu riso e sua teimosia, e como você toma café com açúcar demais. A voz dele se quebrou levemente. E quando recebi aquela ligação hoje, achando que poderia te perder antes de te dizer qualquer uma dessas coisas, Isabela, você precisa saber. Precisa saber que você é tudo para mim. Eu também te amo, sussurrou ela, o polegar deslizando sobre os nós dos dedos dele. Tive tanto medo. Era cedo demais para sentir tanto, mas eu também te amo. Nicholas se inclinou, encostando a testa suavemente na dela. Quase te perdi hoje, mas não perdi. Nunca mais quero passar por isso. Nunca quero desperdiçar outro dia sem te dizer como me sinto. Isabela sorriu, aquele sorriso verdadeiro e radiante que havia capturado seu coração em uma fotografia. Então não desperdice, disse ela. Enquanto Nicholas beijava suavemente sua testa, ambos entenderam que tudo havia mudado. O que começou como química e atração se transformara em algo mais profundo, mais forte, forjado no calor de quase se perderem um ao outro. O amor, descobriu-se muitas vezes, nasce não em momentos de perfeição, mas em momentos em que você percebe o quanto tem a perder. Isabela nunca fora boa em ficar parada, e 3 dias de repouso estavam testando toda a sua paciência. Você deveria estar descansando, disse Nicholas na porta do quarto dela, carregando uma bandeja com o almoço e o que ela tinha certeza ser a 4ª xícara de chá do dia. Estou descansando, protestou Isabela, gesticulando para a pilha de revistas de arquitetura sobre o colo e o tablet apoiado nos joelhos. Só estou descansando de forma produtiva. Nicholas colocou a bandeja sobre o criado mudo e lançou-lhe um olhar que misturava exasperação e carinho. Nos últimos 3 dias, ele mal havia se afastado dela, trabalhando do apartamento de Isabela e transformando-se no cuidador mais atento que ela já tinha visto. Era um lado dele que ela nunca havia imaginado. Gentil, cuidadoso, completamente focado no conforto dela em vez de seu império de hotéis. O médico disse nada de trabalho por pelo menos uma semana, lembrou ele, sentando-se na beira da cama. Olhar revistas não é trabalho. Você está fazendo anotações nas margens. Isabela olhou para a revista, onde de fato estava esboçando modificações no projeto de um restaurante. Isso é só observação criativa. Nicholas estendeu a mão e fechou suavemente a revista, os dedos roçando levemente o gesso dela. O simples toque enviou calor por seu braço, como sempre desde que ela acordara no hospital e o encontrara segurando sua mão. Como você está se sentindo de verdade? Perguntou com a mesma preocupação que carregava há dias. Melhor. As dores de cabeça quase se foram, e meu pulso mal dói mais. Isabela estudou seu rosto, notando as sombras sob os olhos, a tensão que ele tentava esconder. Nicholas, quando foi a última vez que você foi para casa? Estou bem aqui. Não é isso que eu perguntei. Ele ficou em silêncio por um momento, o polegar traçando padrões suaves sobre a mão não machucada dela. Não quero deixá-la sozinha. Maia e Celeste têm revezado. Quase não fico sozinha. Não é a mesma coisa. O coração de Isabela se apertou com a vulnerabilidade na voz dele.
Desde o acidente, Nicholas havia se tornado quase superprotetor, como se tivesse medo de que deixá-la fora de sua vista pudesse fazê-la desaparecer. Ei, disse ela suavemente, usando a mão boa para acariciar sua bochecha. Estou bem. Estou aqui e estou bem. Nicholas se inclinou contra o toque dela, fechando os olhos. Quando recebi aquela ligação do hospital, pensei que nunca tinha sentido tanto medo na vida. A ideia de te perder antes mesmo de realmente te ter. Mas você não me perdeu. Não, ele concordou, abrindo os olhos para encontrá-los nos dela. Mas isso me fez pensar em algumas coisas, sobre prioridades. Antes que Isabela pudesse perguntar o que ele queria dizer, a porta do apartamento se abriu com o som de várias vozes. Amor, chegamos, chamou Mia, seguida do barulho de sacolas de compras. E trouxemos reforços, acrescentou Celeste. Nicholas sorriu. Suas amigas chegaram. Mia apareceu primeiro na porta, braços cheios de sacolas de supermercado, seguida por Celeste carregando o que parecia ser flores suficientes para um mini casamento. Como está a nossa paciente hoje? Perguntou Maia, desempacotando o que parecia comida suficiente para uma semana inteira. Sless, respondeu Nicholas antes que Isabela pudesse falar. Bom, disse Celeste arrumando flores em um vaso que aparentemente havia trazido. Sless significa curando. Restless significa voltando ao normal. Falando em normal, disse Mia, sentando-se na ponta da cama, precisamos falar sobre o elefante na sala. Isabela sentiu Nicholas se enrijecer ao seu lado. Que elefante? O fato de que esse homem lindo praticamente se mudou para cá e está cuidando de você como se fosse feita de vidro, disse Maia, com a franqueza característica. É fofo, mas querida, você é independente até demais. Como está lidando com ter um cuidador morando com você? Isabela olhou para Nicholas, que a observava com atenção cuidadosa. Era uma pergunta justa. 3 meses atrás, a ideia de qualquer pessoa, quanto mais Nicholas Hart, reorganizando a vida dela para cuidar dela, teria feito Isabela correr. Mas agora é diferente do que eu esperava, admitiu ela. Diferente como? Celeste perguntou suavemente. Eu pensei que me sentiria sufocada ou que estaria perdendo minha independência. Isabela olhou para Nicholas, que a escutava com a mesma intensidade que trazia para reuniões de negócios. Mas não é assim. Parece parceria. Algo mudou na expressão de Nicholas. Surpresa, depois alívio, e então algo mais profundo que fez o coração dela acelerar. Parceria, repetiu baixinho. É como se estivéssemos descobrindo isso juntos, em vez de você apenas assumir tudo. Maia e Celeste trocaram um de seus olhares cheios de significado. Isso é bom, disse Maia. Muito bom. Agora, disse Celeste batendo palmas, vamos fazer o jantar e vocês dois vão continuar essa conversa tão importante sobre parceria, sentimentos e tudo mais que precise ser discutido. Não precisamos sair, começou Isabela. Sim, precisam, interrompeu Mia. Confie na gente dessa vez. Depois que as amigas saíram apressadas para a cozinha, discutindo de maneira divertida sobre macarrão versus stir-fry, Isabela se viu sozinha com Nicholas em um silêncio carregado de possibilidades. Parceria, disse Nicholas novamente, como se estivesse testando a palavra. Isso? Você consegue lidar com isso? Porque sei que você está acostumada a controlar tudo. Nicholas ficou em silêncio por um longo momento, os dedos ainda entrelaçados aos dela. 3 dias atrás eu teria dito não. Passei toda a minha vida adulta evitando qualquer coisa que exigisse verdadeiro compromisso, verdadeira colaboração. E agora percebo que o controle é uma ilusão. As coisas mais importantes, as que realmente importam, não podem ser controladas. Ele se virou completamente para ela. Você não pode ser controlada, Isabela. E estou começando a pensar que é exatamente por isso que eu te amo.
Isabela sentiu a respiração falhar. Mesmo depois da declaração dele no hospital, ouvi-lo dizer que a amava ainda provocava ondas de choque em seu corpo. Eu também te amo, disse ela. Mas você precisa saber que não vou abrir mão da minha independência. Não vou me tornar alguém que precisa ser cuidado. Eu não gostaria que você fosse, disse Nicholas imediatamente. A mulher por quem me apaixonei me desafia, se posiciona, tem seus próprios sonhos e ambições. Não quero mudar isso. Quero apoiar, mesmo que isso signifique que você não possa controlar tudo. Nicholas sorriu, e era a expressão mais genuína que ela já tinha visto nele, especialmente naquele momento. Da cozinha veio o som das risadas de Maia e Celeste, o tilintar de pratos, a domesticidade confortável de amigas cuidando umas das outras. Lá fora, o pôr-do-sol de Los Angeles pintava o apartamento em tons de ouro e rosa. E ali, na cama, com a mão entrelaçada à de Nicholas, Isabela sentiu algo que tinha medo de esperar. Sentiu que estava exatamente onde pertencia. E agora? Ela perguntou. Agora nós nos curamos, disse Nicholas, inclinando-se para beijar suavemente sua testa. E depois, descobrimos como construir algo juntos. Não só o resort, mas isso. Nós. Parceria, murmurou Isabela. Parceria, concordou Nicholas. E pela primeira vez desde o acidente, Isabela permitiu-se acreditar que talvez o amor não precisasse significar perder a si mesma. Talvez pudesse significar encontrar algo ainda melhor. 2 meses depois, Isabela estava na beira do canteiro de obras em Malibu, o pulso agora curado firme enquanto segurava os projetos atualizados. O resort tomava forma de maneira espetacular, vigas de aço alcançando o céu, a fundação sólida e verdadeira, a vista para o oceano exatamente tão deslumbrante quanto ela havia imaginado. As suítes para hóspedes estão adiantadas, dizia Robert, o mestre de obras, enquanto caminhavam pelo saguão parcialmente concluído. Perfeito. Suas modificações no projeto original realmente nos pouparam tempo a longo prazo. Isabela sorriu, sentindo orgulho aquecer o peito. As mudanças que fizera depois do acidente, durante aqueles longos dias de recuperação, quando não tinha nada além de tempo para pensar, mostraram-se inspiradas. O edifício agora fluía de maneira mais natural, cada espaço se conectando ao próximo como uma sinfonia cuidadosamente orquestrada. Senhorita Johnson, continuou Robert, o Sr. Hart pediu para avisá-la que vai se atrasar cerca de 10 minutos. Algo sobre uma ligação de conferência que se estendeu. Tudo bem, disse Isabela, embora sentisse o familiar arrepio de excitação que sempre surgia quando sabia que Nicholas estava prestes a chegar. Mesmo após 2 meses oficialmente juntos, vê-lo ainda acelerava seu coração. Ela caminhou até o que se tornaria o terraço principal, tirando o celular para conferir mensagens. Havia uma de Maia. Como estava a construção do ninho de amor? Uma de Celeste. Não esqueça do jantar de domingo. E várias atualizações de trabalho. Sua vida havia encontrado um novo ritmo nas últimas 8 semanas. Um equilíbrio entre carreira, relacionamentos e a certeza crescente de que estava exatamente onde deveria estar. Com licença, você é Isabela Johnson? Isabela se virou e viu uma mulher de meia idade se aproximando, bem vestida, mas com olhos gentis e um sorriso acolhedor. Sim, sou eu. Posso ajudá-la? Sou Margaret Hart, disse a mulher, estendendo a mão. A mãe de Nicholas. Isabela sentiu a respiração falhar. Nicholas mencionava a mãe, ocasionalmente, sempre com afeto e respeito, mas eles nunca haviam se conhecido. Ele fora cauteloso ao apresentá-la à família, querendo garantir que o relacionamento estivesse sólido primeiro. Senhora Hart, disse Isabela, aceitando a mão estendida. É maravilhoso conhecê-la. O prazer é meu, querida. Nicholas me contou tanto sobre você. Os olhos de Margaret se enrugaram em um calor genuíno. E sobre este belo projeto que vocês estão criando juntos. Obrigada. É muito bom ouvir isso.
Margaret indicou a construção. Posso ver o que estão construindo? Nicholas fala disso com tanto orgulho. Enquanto caminhavam pelo canteiro de obras, Isabella se sentiu relaxar. Margaret Hart não era nada como a intimidadora matrona da alta sociedade que Isabella imaginara nervosamente. Ela fazia perguntas inteligentes sobre o design, demonstrava interesse genuíno nas escolhas criativas de Isabella e tinha uma risada fácil que lembrava Isabella, de forma marcante, Nicholas. Sabe, disse Margaret enquanto paravam no local onde a piscina de borda infinita seria instalada. Não via meu filho tão feliz há anos. Isabella sentiu o calor subir às bochechas. Ele me faz feliz também. Posso ver isso. Há algo diferente em vocês dois juntos. A forma como se complementam. Margaret estudou Isabella cuidadosamente. Ele sempre foi tão controlado, tão focado nos negócios acima de tudo. Mas com você parece mais leve. Ele também me ajudou, admitiu Isabella. Eu estava tão concentrada em me proteger, em manter minha independência, que esqueci como deixar alguém entrar. Agora, Isabella olhou para o oceano, refletindo sobre os últimos 2 meses. Agora estou aprendendo que deixar alguém entrar não significa perder-se. Significa encontrar algo maior do que você poderia construir sozinho. Margaret sorriu. Palavras sábias e muito verdadeiras, filha. Ambas se viraram ao ver Nicholas caminhando em direção a elas, com uma expressão que misturava surpresa e talvez um pouco de nervosismo. Olá, querido, disse Margaret, aproximando-se para beijar a bochecha dele. Espero que não se importe com a visita surpresa. Eu estava na região e não resisti em ver este famoso projeto. Claro que não, disse Nicholas, embora Isabella percebesse a leve tensão na voz dele. Eu só gostaria de ter sabido que você viria. Eu teria me relaxado, disse Margaret firme. Você teria se relaxado e confiado que Isabella e eu somos adultos capazes de ter uma conversa, pensou Isabella, observando a interação entre mãe e filho com fascínio. Ela podia ver de onde Nicholas herdara seu jeito autoritário, mas também vislumbres do calor que aprendera a mostrar a ela. Isabella tem me mostrado tudo, continuou Margaret. Este lugar vai ser extraordinário. Ela é extraordinária, disse Nicholas, movendo-se para ficar ao lado de Isabella, a mão encontrando a dela naturalmente. Perfeito! O gesto simples fez algo vibrar no peito de Isabella. Posso ver isso? Disse Margaret, os olhos brilhando. Bem, devo deixá-los voltar ao trabalho. Isabella, foi um prazer conhecê-la. Espero que possamos nos ver muito mais. Depois que Margaret se foi, Isabella e Nicholas permaneceram em um silêncio confortável por um momento, observando as ondas se chocarem contra a costa abaixo. Isso foi bem, disse Nicholas finalmente. Você parece surpresa. Um pouco. Minha mãe pode ser intensa quando quer me proteger. Isabella se virou para ele. E você pensou que ela precisaria te proteger de mim? Nicholas ficou em silêncio por um momento. Pensei que ela talvez não entendesse o que torna você tão especial. Pensei que pudesse notar as diferenças entre nossas origens e se preocupar. Mas ao invés disso, ela viu o que eu vejo. Alguém brilhante, forte e absolutamente perfeita. Isabella sentiu o coração pular. Mesmo após 2 meses, Nicholas ainda tinha o poder de deixá-la sem palavras com uma ternura inesperada. Eu te amo, disse ela simplesmente. Eu também te amo. Nicholas a puxou para mais perto, envolvendo sua cintura com os braços. Isabella, tem algo que quero te pedir. O quê? A inauguração do resort é em 6 meses. Eu sei que planejamos manter nosso relacionamento em segredo até o término do projeto, mas... Nicholas sorriu, e era aquela expressão que ela aprendera a reconhecer como única. Só dela. Suave, sem defesas, completamente vulnerável. Mas não quero mais esconder como me sinto por você.
Quero que todos saibam que a brilhante arquiteta que projetou este lugar também é a mulher pela qual estou loucamente apaixonado. Isabela sentiu lágrimas queimarem os olhos. Tem certeza? Uma vez que formos públicos, não há volta. Nunca tive tanta certeza de nada, disse Nicholas, segurando o rosto dela com as mãos. Você não é meu segredo, Isabela. Você é minha parceira, e quero que o mundo saiba. Enquanto ele se inclinava para beijá-la, com o resort crescendo atrás deles e o Pacífico se estendendo sem fim à frente, Isabela percebeu que às vezes as estruturas mais belas não eram feitas de aço ou pedra. Às vezes eram feitas de confiança, amor e da coragem de construir algo juntos que nenhum dos dois poderia criar sozinho. Sim, sussurrou ela contra os lábios dele. Vamos contar ao mundo. Mas o que eles não sabiam era que o mundo estava prestes a surpreendê-los de maneiras que nunca poderiam imaginar. A inauguração do Heart Malibu Resort foi tudo o que Isabela sonhara e tudo o que jamais ousara imaginar. O sol começava a se pôr sobre o Pacífico, tingindo o resort recém-construído em tons de ouro e âmbar. Isabela estava no terraço principal, observando a elegante multidão de convidados, investidores e representantes da mídia explorando o espaço no qual havia colocado todo o seu coração. A piscina de borda infinita refletia o céu como um espelho. As suítes de frente para o mar brilhavam com luz quente, e cada linha de visão, cada detalhe arquitetônico, cada elemento cuidadosamente planejado se unira em perfeita harmonia. Você deve estar orgulhosa, disse Margaret Hart, aparecendo ao lado dela com 2 taças de champanhe. E isso é extraordinário, Isabela. Obrigada, respondeu Isabela, aceitando a taça. Nos últimos 6 meses, Margaret havia se tornado uma aliada e amiga inesperada. Ainda não consigo acreditar que seja real. Acredite, querida, você criou algo mágico. Isabela deu um gole de champanhe e olhou para a multidão. Maia e Celeste estavam perto do bar, conversando animadamente com alguns outros convidados. Perfeito! Ela me ensinou o que significa ser um verdadeiro parceiro. Ela me desafiou, me inspirou e me mostrou que as melhores coisas da vida são construídas juntos e não isoladamente. Ele parou à sua frente e Isabela pôde ver suas próprias emoções refletidas nos olhos dele. Amor, nervosismo e absoluta certeza. Este resort é um testemunho do que podemos criar quando combinamos visão com coragem, paixão com propósito. Nicholas entrou no bolso e o coração de Isabela parou quando ele se ajoelhou. Mas, mais do que isso, este é o lugar onde percebi que quero passar o resto da minha vida construindo sonhos com você. A pequena caixinha de veludo em suas mãos continha o anel mais bonito que Isabela já havia visto. Um deslumbrante diamante corte esmeralda, cercado por pedras menores que captavam a luz como estrelas presas. Isabella Johnson, disse Nicholas, a voz clara atravessando o terraço agora silencioso. Você me mostrou que o amor não é sobre posse, é sobre parceria. Você é minha igual, minha inspiração, minha melhor amiga e o amor da minha vida. Quer se casar comigo? Isabela olhou para aquele homem incrível, a mesma pessoa que antes parecia distante e intocável, agora vulnerável e aberto, oferecendo-lhe seu coração diante de centenas de pessoas. Ela pensou em sua jornada, de colegas profissionais a amigos hesitantes, de amantes apaixonados a verdadeiros parceiros. Pensou no acidente que mostrou a ambos o quanto seu tempo juntos era precioso. Pensou nos sonhos que já haviam construído e nos que ainda aguardavam para ser criados. Sim, disse ela, e então, mais alto, para que todos ouvissem. Sim, Nicholas Hart, eu vou me casar com você. A multidão explodiu em aplausos enquanto Nicholas colocava o anel em seu dedo e se erguia para beijá-la. Ao redor deles, flashes de câmeras e aplausos enchiam o ar.
Mas Isabela só tinha consciência de Nicholas, o homem que cruzara o mundo para encontrá-la em uma praia, que segurara sua mão no hospital, que aprendera a amar sem controlar e a confiar sem medo. Eu te amo, sussurrou ele contra seus lábios. Eu também te amo, ela respondeu. Enquanto se abraçavam no terraço do resort que haviam construído juntos, com o Oceano Pacífico se estendendo infinitamente diante deles e o futuro brilhando de possibilidades, Isabela percebeu que às vezes as estruturas mais belas não eram feitas de aço ou pedra. Às vezes eram feitas de confiança, risadas e da coragem de dizer sim ao amor, e, se você tivesse sorte, construídas para durar para sempre. 3 anos depois, ela ainda voltava ao mesmo lugar, mas desta vez com um sorriso suave e passos firmes. Isabella Hart estava no terraço do Malibu Resort, a mão descansando protetora sobre sua barriga crescente enquanto assistia ao pôr do sol pintar o Pacífico em tons de coral e dourado. A mesma vista que inspirara seu projeto 3 anos antes, agora tinha um significado mais profundo. Era o cenário de alguns dos momentos mais importantes de sua vida. O resort se tornara tudo o que eles sonharam e muito mais. Sempre figurava entre os hotéis mais belos do mundo, conquistou inúmeros prêmios de arquitetura e estabeleceu Isabela como uma das designers de resorts mais requisitadas da indústria. O projeto na Costa Rica, que James Morrison lhe ofereceu naquela noite, abriu portas para comissões em Bali, nas Maldivas e, mais recentemente, um resort ecológico revolucionário na Nova Zelândia, saudado como o futuro do turismo de luxo sustentável. Mas mais do que o sucesso profissional, aquele lugar se tornara lar. Achei você, disse Nicholas, aparecendo atrás dela e, envolvendo sua cintura com os braços, as mãos cobrindo as dela sobre a barriga. Como estão minhas duas pessoas favoritas? Isabela se encostou ao peito dele, sentindo o conforto familiar de seu abraço. O casamento apenas aprofundara a parceria entre eles. Aprenderam a lidar com as complexidades de trabalhar juntos, viver juntos e construir um império sem perder as forças individuais que os atraíram um para o outro. Somos perfeitos, disse Isabela, virando-se nos braços dele para encará-lo. Sua filha esteve especialmente ativa hoje. Acho que vai ser arquiteta. Fica redesenhando meus órgãos internos. Nicholas riu, o som tão caloroso e genuíno quanto 3 anos atrás, quando ele havia finalmente baixado a guarda. Ou talvez ela seja executiva de hotel. Com certeza sabe como se fazer notar. Deus nos ajude se ela herdar nossa teimosia. Ela será perfeita, disse Nicholas, inclinando-se para beijar a testa de Isabela, exatamente como a mãe dela faria. Perfeito! Isabela sorriu, pensando na jornada que os havia levado até ali. O casamento deles, há 18 meses, havia sido uma celebração pequena e íntima nesse mesmo terraço, apenas família e amigos próximos, com Maia como madrinha e Celeste fazendo uma leitura que fez todos chorarem. Isabela usou as pérolas de sua avó e um vestido que fluía como água na brisa do oceano. E quando Nicholas pronunciou seus votos, prometendo amar sua feroz independência tanto quanto seu coração gentil, ela soube com absoluta certeza que havia feito a escolha certa. Você sente falta disso às vezes? Nicholas perguntou, como se lesse seus pensamentos. Dos tempos antes, quando a vida era mais simples? Isabela considerou a pergunta com seriedade. 3 anos atrás, suas maiores preocupações eram prazos, reuniões com clientes e proteger sua solidão cuidadosamente construída. Agora, sua vida era uma bela complexidade de reuniões, consultas médicas de gravidez, visitas a canteiros de obras, jantares com parceiros de negócios de Nicholas, manhãs silenciosas projetando novos empreendimentos e noites planejando sua família em crescimento. Não, disse honestamente, não sinto falta de estar sozinha. Não sinto falta de ter que ser cautelosa o tempo todo. Não sinto falta de me proteger de sentir demais. E da independência que você tanto temia perder?
Isabela apontou para o tablet sobre a mesa próxima, onde estavam os esboços preliminares de seu projeto na Nova Zelândia. Acho que encontrei algo melhor que independência. Encontrei interdependência. Nicholas sorriu, a expressão reservada apenas para ela. Eu te amo, Sra. Hart. Eu também te amo. Enquanto ficavam juntos observando o sol se aproximar do horizonte, Isabela refletiu sobre o quanto tudo havia mudado desde aquele dia em que postou uma simples foto no Instagram. Ela havia fugido de sua própria felicidade, convencida de que a segurança estava na solidão e que o amor era apenas uma palavra para a perda de controle. Agora ela sabia melhor. O amor não tinha nada a ver com controle. Tinha a ver com escolha. A escolha diária de construir algo belo com outra pessoa, confiar em sonhos compartilhados, acreditar que duas pessoas independentes poderiam criar algo mais forte juntas do que qualquer uma delas poderia sozinha. Isabela, disse Nicholas suavemente, tem algo que quero te dizer. O quê? 3 anos atrás, quando vi aquela foto sua na praia, pensei que você era a mulher mais bonita que eu já havia visto. E era. Você ainda é. Mas não foi por isso que me apaixonei. Me apaixonei porque você foi corajosa o suficiente para sorrir assim. Sorrir de verdade, com todo o coração, mesmo depois de tudo que passou. Você me ensinou que felicidade não é algo que acontece com você. É algo que você constrói, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. Isabela sentiu lágrimas nos olhos, os hormônios da gravidez, tornando-a mais sensível que o habitual. Nicholas, você me salvou, disse ela. Não de algo dramático ou terrível, mas de uma vida bem-sucedida, porém sem significado, de estar tão focada em construir um império que esqueci de construir uma vida. Nós nos salvamos, Isabela corrigiu suavemente. Sim, concordou Nicholas, puxando-a para mais perto. Nós nos salvamos. Enquanto a última luz desaparecia do céu e as primeiras estrelas apareciam, Isabela se maravilhou com a perfeita imprevisibilidade da vida. Ela chegara ali como uma arquiteta contratada para projetar um prédio. Agora partia como esposa, em breve mãe, e mulher que descobrira que as estruturas mais belas não eram feitas de pedra ou aço. Eram feitas de amor, confiança e da coragem de dizer sim ao desconhecido. Às vezes, uma simples foto pode mudar tudo. Às vezes, o amor te encontra quando você nem procura. E às vezes, se você tiver muita sorte, constrói algo que dura para sempre. Pronta para ir para casa? Perguntou Nicholas. Isabela olhou uma última vez para o terraço, depois para o homem que havia virado seu mundo de cabeça para baixo da forma mais linda possível. Estou em casa, disse simplesmente, e enquanto caminhavam de mãos dadas rumo ao futuro, Isabela sabia que qualquer que fosse o que viesse a seguir, eles construiriam juntos. Às vezes, uma simples foto pode despertar aquilo que o destino já havia escrito. Isabela mostrou que amor e liberdade podem caminhar lado a lado e que ser verdadeiramente visto por alguém que valoriza você é o milagre mais belo da vida. Nicholas aprendeu que o verdadeiro poder não é sobre possuir, mas sobre se render a algo maior que você mesmo. Porque no fim, não foi a foto na praia que o fez cruzar o mundo. Foi o amor que o fez enxergar pela primeira vez o que realmente importava.